falando isso, eu quero então entrar nesse salmo. Esse salmo foi escrito por Davi. É uma súplica individual. É uma oração que Davi faz a Deus. Mas é uma oração pedindo o auxílio de Deus. É uma oração pedindo a intervenção de Deus. Eu tenho certeza que você, como eu, precisa ter esse momento de súplica, pedindo o auxílio de Deus, a intervenção de Deus em certas situações que eu estou vivendo, que você está vivendo, que só Deus pode fazer. Então, Davi está nesse contexto. Os estudiosos não conseguiram chegar a um denominador comum. Qual era a real realidade de Davi? O que estava passando? Por que ele escreveu? Eles não conseguiram chegar a essa conclusão. Mas eu entendo que súplica, ela é diferente de pedido. Súplica é um pedido insistente. Súplica é você implorar. Suplicar é você a ponto de estar desesperado. É você pedir com a alma. É você pedir com o seu coração. Então, Davi está nessa condição, pedindo a intervenção de Deus sobre a situação que ele está vivendo. Neste salmo, Davi pede ao Senhor proteção, direção e perdão. Então eu quero pensar com você nessa noite sobre essas três questões. Neste salmo específico, Davi pede a Deus proteção, direção e perdão. Eu quero pensar com você sobre proteção. A quem nós temos pedido proteção sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso negócio? A quem nós temos pedido proteção? Davi, nós sabemos que é um cara preparado, um homem de guerra, tem um exército a seu favor, mesmo assim ele tem a consciência, a convicção de que ele precisa pedir a Deus, para Deus entrar com providência na situação que ele está passando. O verso 1 vai falar assim: a ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Davi está falando assim, eu vou apresentar ao Senhor todo o meu ser, porque eu estou numa situação onde os meus inimigos têm prevalecido, e o nome de Deus tem sido envergonhado. Deus não permita isso. Davi aqui está se voltando totalmente para Deus, entendendo que é de Deus que vai vir a proteção. É de Deus que vai vir a proteção. No Salmo 127, versículo 1, vai falar que a parte B fala assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia ou guarda. Olha só que texto. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia ou guarda. Salomão escreve esse texto tendo a consciência de que os guardas podem proteger, podem fazer acontecer, mas se não for o Senhor, não acontece. Eu coloquei assim, nada do que fazemos pode ser bem sucedido fora da vontade de Deus. Repito, nada do que fazemos pode ser bem sucedido fora da vontade de Deus. Eu preciso entender que se eu estiver fora da vontade de Deus, se eu planejar algo, se eu não tiver a bênção de Deus, não vai acontecer. Então, Salomão, com a sua sabedoria, ele consegue entender que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai vigiar o guarda. Nós precisamos da proteção de Deus. A todo momento, a todo instante.
Já o Salmo 121, um salmo muito conhecido, o versículo 5 vai falar assim: o Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O verso 3, se eu não me engano, vai falar que é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Olha só, o nosso Deus que nos protege, que nos guarda, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele está a todo momento. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem o teme e os livra e o guarda. Eu preciso trazer esses textos à minha memória, sabendo que a minha proteção, ela vem de Deus. E Davi aqui está passando por uma situação e ele consegue entender isso. Ele se volta para Deus. Davi, no Salmo 3, verso 5, ele fala assim: e deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Nesse momento aqui, os estudiosos vão dizer que Absalão, seu filho, está tentando matar Davi. E como que alguém está tentando te matar, você vai deitar e logo em seguida vai se pegar no sono? Preocupado? Quando você está preocupado, quando você deita, você consegue dormir? Davi fala assim, eu deito e logo pego no sono. Sabe por quê? Porque o Senhor me sustenta. Essa confiança que eu preciso ter em Deus, saber que é Ele que me protege, é Ele que me guarda. Para de confiar no seu braço, na sua habilidade. Para você confiar no Senhor, você precisa parar de confiar em si mesmo. Para você confiar no Senhor, você precisa parar de confiar em si mesmo. Quantos de nós confiamos desconfiando? Confiamos, mas não confiamos. Estamos inquietos, estamos preocupados. Sim, somos seres humanos e Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe da nossa limitação. Por isso que eu sou grata a Deus por você estar aqui. É aqui que você vai se fortalecer, é aqui que você vai se alimentar, é aqui que você vai pegar esse texto e vai levar para casa, sabendo que, não, Deus é comigo. É certo que o meu Deus, Ele não dorme, Ele é o meu favor. Então o texto também diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu preciso, nos meus momentos de crise, nos meus momentos de medo, trazer essas palavras ao meu coração, e ter convicção, e me apropriar delas. No Salmo 121, verso 7, o Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida. Essa é a promessa que eu tenho tomado posse para a minha vida. A minha proteção, a sua proteção, ela só pode vir de Deus. Amém? Mas esse salmo também vai falar sobre direção. E foi aqui que eu estava precisando tomar uma decisão, e aqui que eu estava precisando seguir um caminho, e Deus falou comigo nesse texto, verso 4, verso 5, Salmos 25, 4, o 4 diz assim, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Esse faze-me, Davi está pedindo assim, mostra-me, Senhor, o teu caminho. Eu não estou sabendo qual caminho seguir, eu não estou sabendo qual caminho trilhar, então Davi, ele pede a Deus, mostra-me, Senhor, faça-me conhecer, me dê uma direção. E aí eu pergunto, qual a direção que você tem tomado? Qual é o caminho que você tem seguido? O que fazer quando eu não sei o que fazer? Eu não sei se você já esteve numa situação assim. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Em dados momentos a situação é tão difícil. Algo vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, que você
não sabe o que fazer, não sabe qual decisão tomar. E o que você faz? O salmista Davi, ele me ensina que nesses momentos eu preciso me voltar para Deus. Nesses momentos eu preciso clamar a intervenção de Deus. Deus, me mostre o caminho. Deus, me faça conhecer o caminho. Por uma circunstância ou outra, eu tomei uma direção errada. Não podemos tomar a direção errada, porque existem algumas direções que nós tomamos, que é difícil ter volta. Por isso que Salomão, com a sua sabedoria, Provérbio capítulo 16, versículo 25, ele vai dizer: há caminho que parece direito ao homem, mas o fim é caminho de morte. Então você acha que está tomando a direção certa, de repente você está trilhando por um caminho, mas esse caminho é caminho de morte. Quantas pessoas, quando não sabem o que fazer, ouvem qualquer voz e tomam qualquer direção. E quando você toma uma direção errada, tem uma grande consequência. Quando Davi ele expressa: Deus, eu dependo totalmente do Senhor. Deus, eu não sei o caminho. Me ajuda, me mostra o caminho. Faça-me conhecer o caminho. Eu preciso ter essa humildade, eu preciso pedir a Deus: Deus, eu não estou enxergando, não está claro para mim, mostra-me o teu caminho. Eu preciso não pedir apenas, eu preciso suplicar. Suplicar é diferente de pedir. Eu preciso pedir insistentemente, eu preciso pedir não da boca para fora, eu preciso pedir com o coração. É isso que Davi está fazendo. Deus, não está claro para mim o caminho, me dá um sinal, me mostra o teu caminho, me dê uma direção. Decisões importantes requer mais tempo com Deus para ser tomado a decisão. Decisão importante, eu não posso tomar decisão a qualquer custo, de qualquer jeito. Não, eu preciso investir tempo com Deus, pedindo a Deus que Deus me mostre o caminho, me dê clareza naquilo que eu estou fazendo, se é de fato a vontade dEle para a minha vida. O caminho que vai nos levar à realização é o caminho de Deus, não é o nosso caminho. Entenda isso. O caminho que vai te levar à realização plena, à paz, à alegria completa, é o caminho de Deus, não é o seu caminho. Então por isso que eu preciso pedir a Ele: mostra-me o caminho, ensina-me as tuas veredas. Essas veredas aqui é semelhantemente a mesma coisa. Ensina-me o teu caminho. Mostra-me o teu caminho, ensina-me o teu caminho. No versículo 5 ele vai falar assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. O salmista agora, além de ele pedir para Deus mostrar o caminho, ensinar o caminho, ele pede a Deus para guiar ele. Quanto de nós precisamos tomar uma direção, precisamos tomar uma decisão, e nessa direção que nós precisamos tomar, não queremos ser conduzido por Ele, não queremos ser guiado por Ele. Por isso que eu afirmo, o caminho que vai nos levar à realização é o caminho de Deus, não o nosso caminho. Por quê? O nosso caminho é inseguro, o nosso caminho parece ser direito, o nosso caminho parece que traz felicidade, mas o caminho dele não, o caminho dele é eterno, o caminho dele é o único caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Muitas das vezes nós queremos tomar uma decisão, pedimos ele nem falou, saímos dali e tomamos a decisão. Mas o salmista Davi, ele me ensina diferente. Ele quer pedir a direção a Deus, mas ele quer se permitir ser guiado por Deus. Se permitir ser conduzido por Deus. Não, eu não vou tomar uma decisão por si só. Não, eu vou tomar uma decisão sendo guiado. Quem é que tem te guiado? O seu coração? A sua mente? Os seus amigos? Os seus desejos? Não, na decisão. Para mim tomar uma direção, eu preciso ser guiado por Ele. E Davi pede assim: guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Davi sabia quem era Deus. Davi sabia que a salvação dele só poderia vir da parte de Deus. Se queremos os ensinamentos de Deus, precisamos pedir a Deus que ensina. Se queremos os ensinamentos de Deus, precisamos se permitir ser ensinado por Deus. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, Lucas 10, 38, uma história muito conhecida. Lucas 10, 38 ao 42, a palavra de Deus, ela diz assim: Marta e Maria, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada-se aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, agitada-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço, então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus tem uma amizade muito grande com essa família. Família de Marta e Maria e Lázaro. Jesus chega nessa casa, automaticamente, Maria se assenta aos pés de Jesus para receber os ensinamentos de Jesus. O texto vai dizer que Marta faz algo que eu acho importante. Chega alguém na sua casa, você se preocupa com o quê? Se as coisas estão arrumadas, se as coisas estão no devido lugar, ainda mais sendo alguém importante. Se é uma pessoa que você tem muita intimidade, você não liga muito. Mas as mulheres, então, se alguém importante chegou na sua casa no momento que você não esperava, automaticamente você fica agitada. Porque você quer servir bem essa pessoa, se o ambiente está arrumado, e Marta está nessa condição. Jesus chegou na casa dela. E o texto vai dizer que, quando Jesus chega, automaticamente Maria se assenta. E começa então a receber os ensinamentos de Jesus. O que esse texto tem a ver em relação à direção que eu preciso tomar, em relação ao que eu preciso ouvir da parte de Jesus? Assentar-se nos pés de Jesus, ouvia, era a postura de um discípulo comprometido. Um discípulo comprometido tinha essa postura, qual? De estar atento
aos ensinamentos de Jesus. Marta estava atarefada e se distraiu daquilo que deveria ter sido sua prioridade número 1, aprender de Jesus. Quantas vezes a nossa prioridade, nos momentos que nós precisamos tomar uma decisão, a nossa prioridade não é ouvir Jesus. A nossa prioridade é tudo, menos ouvir Jesus. Quando dá errado, voltamos para Jesus e pedimos Ele o auxílio, o direcionamento. Precisamos pensar sobre isso. Billy Graham vai falar assim, ore pelas suas decisões, para não ter que orar pelas consequências. Olha só, ore pelas suas decisões, para não ter que orar pelas consequências. E o que mais acontece conosco é isso. Nós não oramos da maneira correta em relação a uma decisão importante que vamos tomar. Mas quando tomamos a decisão errada, voltamos. E Maria, ela está sentada, arrumar a casa é importante para a pessoa que está ali, o hóspede importante? Sim, com certeza. Mas não é a prioridade central. Aquele momento ali era o momento de ela receber o ensinamento da parte de Jesus. E o que me chama a atenção é que, além de Marta estar inquieta, ela ainda quer tirar Maria da posição de aprendizado. O texto vai dizer que ela fala assim, Jesus, Maria está aí sentada, com tanta coisa para fazer. Jesus fala assim, só uma coisa importante nesse momento, Marta. Por que você está inquieta com tanta coisa? Então eu tenho certeza que todos nós, sem exceção, precisamos tomar decisões na nossa vida. E nas decisões que nós precisamos tomar, precisamos de direcionamento de Deus. Precisamos da direção de Deus. E na direção de Deus, nós precisamos fazer o que o salmista Davi fez. Ensina-me, mostra-me, guia-me. Precisamos ser conduzidos por Deus todos os dias, a todo momento. Então eu aprendo nesse texto sobre proteção, eu aprendo nesse texto sobre direção, mas eu aprendo nesse texto também sobre perdão. Você pode ler comigo o Salmo 25, versículo 11. Olha só o que o salmista vai falar. Salmos 25, 11 fala assim: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Perdão só pode vir da parte de Deus. Para você ser salvo, você precisa ser perdoado. E eu noto hoje que a nossa geração, ela não está preocupada com o pecado e a iniquidade que ela tem cometido contra Deus. Eu preciso ter consciência de que o meu pecado, seja ele pequeno, grande, ele me afasta de Deus. O meu pecado impede que a minha oração suba. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado, eu preciso encarar o pecado como algo que afeta Deus. Se eu pequei, eu preciso confessar. 1 João 1,9 vai dizer, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então todo dia, sem exceção, eu preciso me apresentar para Deus e fazer o que o salmista fez. Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas iniquidades.
perdoa, que eu hoje fiz isso. Eu preciso fazer essa manutenção todos os dias. Eu preciso confessar todos os dias. E Satanás, ele é tão astuto e tão sagaz que ele fala assim: vai pedir perdão de novo? Você não tem vergonha, não? Você fez isso de novo. E aí o que isso faz? Isso te gera vergonha. Quem realmente tem um compromisso com Deus, isso gera vergonha, isso gera culpa. E o que você faz? Ou você repreende essa voz e fala assim: não, mesmo assim eu vou lá, eu vou me lançar. Amanhã eu vou me esforçar a não fazer isso, mas eu vou lá. Alguns, o que acontece? Não fazem isso. E aí, acúmula, vai acumulando. Aí daqui a pouco você já não sente mais, daqui a pouco você começa a olhar para o fulano, daqui a pouco a música está desafinada, fulano não falou com você, e aí você vai só, daqui a pouco você já não está vindo mais. Por quê? Porque você não se permitiu fazer o que o salmista fez, se voltou para Deus e falou: perdoa-me. Eu preciso todos os dias, quando chegar nesse lugar, ou na minha casa, antes de dormir, eu ensino isso aos meus filhos, você precisa falar o que você fez, você precisa descrever para Deus, você não pode simplesmente falar assim: perdoa meus pecados, em nome de Jesus, amém. É mais do que isso, meu irmão. Você precisa se quebrantar, você precisa se derramar. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito comove o coração de Deus. Quando o salmista Davi, ele peca com Betseba, ele escreve o Salmo 51, ele fala assim: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos seus olhos. No versículo 10 ele fala assim: restitua a alegria da tua salvação. O que Davi está sentindo é tão grave, que ele já não tem mais alegria em Deus, porque o pecado, ele não só afeta a sua vida física, a sua vida moral, mas o pecado também afeta a sua alma, a sua relação com Deus. E quantas pessoas entram aqui em pecado e saem daqui em pecado? Não, você precisa entrar aqui em pecado e sair daqui perdoado, purificado, santificado. Senão não há motivo de nós nos reunirmos nesse lugar. Eu preciso ter isso em minha consciência. Davi, ele entende que ele precisa pedir a Deus perdão. E eu preciso também ter consciência que errar e acertar há uma grande diferença. A nossa geração, ela já não tem essa visão mais. Ela tem colocado errar e acertar no mesmo patamar. Deus me perdoa mesmo? Estamos vivendo um tempo da graça? Não. Quando Paulo apresenta a graça para o povo, a concepção e a visão do povo é essa: ou é onde abundou o pecado, superabundou a graça? Se é onde abundou o pecado, superabundou a graça, então agora vamos pecar à vontade. Olha só o coração do ser humano, pecaminoso. Vamos pecar, porque o pecado é bom. O pecado é bom. Se não fosse bom, as pessoas não faziam. Só que o pecado desagrada a Deus. O pecado te afasta de Deus. O pecado, ele quebra a comunhão com Deus. E aí Paulo apresenta falando assim: não, se você tem consciência da graça, se você entendeu que foi alcançado pela graça, aí que você vai se esforçar mais para não pecar. Se você entendeu a graça, você não vai ter prazer no pecado. O pecado vai te sujar. O pecado vai te afastar de Deus. E você vai se esforçar ao máximo para não pecar, para não fazer isso. A noção de iniquidade abrange tanto a ideia de cometer o mal, quanto as consequências negativas desse mal. Então, pecado é errar o alvo. Já a iniquidade é a consumação final. Então, iniquidade é como se você pecasse duas vezes. Você errou o alvo e você consumiu o pecado. E aí, Davi, entendendo isso, ele fala no verso 11: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Davi reconhece que seu pecado
é grande. O que me chama a atenção é que Davi, ele cometeu inúmeros pecados. Davi é um homem que adulterou. Davi é um homem que não foi um bom pai. Davi é um homem que mandou o soldado dele ir para a guerra e abandonou o soldado dele. Teve uma parcela grande, mandou matar Urias. E escreve uma carta que Urias leva, e naquela carta está escrito assim, ó, coloca Urias no pilotão de frente. Quando Urias for ferido, abandona ele da guerra, deixa ele morrer. Por que Davi fez isso? Porque Urias era casado com Betseba, a mulher que Davi se deitou com ela. Mas o que me chama a atenção é que Davi, ele é considerado segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, quando ele se arrependia, Davi, quando ele tomava uma direção contrária, ele de fato tomava uma direção contrária. O arrependimento de Davi chamava a atenção do coração de Deus. Por isso que ele fala que um coração quebrantado e contrito comove o coração de Deus. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas uma coisa eu tenho para você: Deus é Deus de perdão. Deus é Deus de oportunidade. Não falo isso para te incentivar a pecar, mas falo isso para você fazer o que Davi fez. Quando estava em pecado, ele se voltou para Deus. Quando estava em pecado, ele reconheceu e se voltou para Deus novamente. A minha proposta aqui para você é essa. Para encerrar minha fala, eu quero convidar você a abrir aí Mateus capítulo 6, versículo 12. A oração modelo, a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 12. O texto diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu preciso falar isso para você. O perdão de Deus para mim é na vertical. E todos ficam preocupados com esse perdão e devem ficar assim. O perdão é na vertical. Deus me perdoa. Mas Jesus disse assim: a forma que você vai perdoar o seu irmão na horizontal é a forma que eu vou te perdoar. Então, se você não perdoa o seu irmão, Deus automaticamente não. Nós sabemos disso. E por que temos rancor, mágoa? Por que não perdoamos o nosso irmão? Porque nós queremos perdoar o nosso irmão na nossa capacidade. Nós queremos perdoar o nosso irmão na nossa força. Nós queremos perdoar o nosso irmão por mérito. Não, eu preciso perdoar o meu irmão, porque senão Deus não vai me perdoar. O meu negócio não é com o meu irmão. O meu negócio é com Deus. Mas quando eu falo de perdão num contexto desse aqui, é muito fácil. Você vira o rosto para o outro lado, pensa em outra coisa. Mas eu preciso falar isso para você. Nós estamos preocupados com o perdão aqui, e devemos. Mas o perdão aqui, para ele acontecer, precisa acontecer no perdão aqui. E quantas pessoas estão participando da mesa do Senhor, com rancor no coração, com mágoa? Quantas pessoas estão no altar, líderes, pastores, sem perdão? E se você está sem perdão, você está enganando a si mesmo, porque Deus, ele não te perdoou. A sua oração não está sendo recebida, o seu louvor não está sendo recebido, você está se enganando, porque essa é a palavra de Jesus: perdoa-nos as nossas dívidas. Como? Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. A oração modelo, a oração do Pai Nosso, o único ponto que Jesus volta a tocar, após ele falar amém, é sobre o perdão. O texto sobre a oração modelo, ela encerra no versículo 13. No versículo 13 fala assim: e a glória para sempre, amém. A oração modelo encerrou. Jesus encerrou a oração.
Aí ele volta a repetir no verso 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esse ponto ele é tão sério e tão grave que Jesus repete: só tem uma condição para o perdão. O perdão vertical você só vai receber se você liberar o perdão horizontal. Mas talvez você fale assim para mim: eu não estou conseguindo. A pessoa me fez algo grave. Você não sabe o que essa pessoa me fez. Eu quero falar para você que você precisa pedir a Deus. É somente Ele. Essa oração aqui do Salmo 25 é Davi e Deus, suplicando, pedindo com a alma, para a intervenção de Deus, para o auxílio de Deus, sobre proteção, sobre direção e sobre perdão. Eu convido você a baixar sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. O Ministério de Louvor vai adorar o Senhor nesse momento. Esse é um assunto muito importante, que você não pode deixar para amanhã. Para Deus te perdoar, você precisa perdoar o seu irmão. Eu não sei o que seu irmão te fez, eu não sei o que você precisa fazer, mas uma coisa eu sei: Deus ele está aqui e quer te ajudar. Como Deus auxiliou Davi, como Deus interveio sobre a vida de Davi, dando ele proteção, direção e perdão, é o que Deus nessa noite ele quer conceder a mim e a você. A minha oração é que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Se você precisa de proteção, Deus tem proteção. Se você precisa de direção, Deus tem direção. Se você precisa de perdão, Deus está aqui. Ele quer te perdoar e Ele quer liberar perdão ao seu coração. Quem te magoou, quem te afetou, quem te ofendeu. Nós vamos adorar o Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me
vida. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi, pois não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Pode aplaudir a glória do Senhor? Pode se colocar de pé? Vamos orar para a gente encerrar esse momento. A Letícia vai orar ao Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, com o nosso coração e com a nossa mente impactados pela Tua palavra, por nada mais, mas pela Tua palavra que é viva, que é pura, que é eficaz, que é santa e que é agradável. Senhor, como o Senhor falou no nosso coração hoje, obrigada, Senhor. Nos ensine a tomar as decisões de acordo com a Tua vontade, Pai. Sonda o nosso coração, Senhor, e nos mostra aquilo que está nos atrapalhando nessa comunhão e nessa caminhada com o Senhor. Senhor, que nós possamos entender que o perdão que vem do Senhor, ele é libertador. E que nós precisamos almejar, ó Deus, isso. E que o Senhor, ó Deus, nos perdoa. E o Senhor, ó Deus, diante do Senhor não tem culpa. Mas nós precisamos mudar, ó Deus, a nossa postura. Nós precisamos continuar, ó Deus, buscando um caminho reto. Senhor, que o Senhor olhe pra gente dentro do nosso coração. E que o Senhor encontre corações aqui quebrantados e arrependidos. Por muitas vezes, Senhor Deus, reclamar, blasfemar, ó Deus. Por muitas vezes, Senhor Deus, achar que temos pouco. Ou por muitas vezes não dar atenção, como Maria fez, Senhor, a Tua palavra. De nos debruçarmos diante dela, de nos assentarmos diante do Senhor, ó Pai. Senhor, nos ensina e nos perdoa, Senhor Deus, pela nossa teimosia, pela nossa desobediência. Que Teu Espírito Santo complete, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado no coração de cada irmão aqui, no meu coração, ó Pai. Obrigada pela vida do pastor Xande, que é a boca do Senhor, que é um servo dedicado, Senhor, à Tua obra. Ser com ele, meu Deus, com a sua família, com tudo que eles precisam, com tudo, Deus, que eles estão vivendo. Fortalece, ó Pai, porque é uma família separada pelo Senhor para fazer a Tua obra. Obrigada pela vida dele, pela vida do pastor Jaime, do pastor Silas, de toda a sua família. Nos fortaleça, Senhor, no Senhor, na Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Você pode dar um abraço no seu irmão. Vão com Deus, boa semana, Deus abençoe.